Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Megan Huntsman. Megan Huntsman nasceu no dia 26 de fevereiro de 1975 em Pleasant Grove, Utah, nos Estados Unidos. Seu pai era um pintor industrial e a sua mãe trabalhava em uma mercearia. Eles eram uma família aparentemente normal de classe média. Durante a sua infância e adolescência, a Megan foi vista como uma menina comum, sem histórico de violência ou comportamentos suspeitos. Ela frequentou a escola local, tinha amigos e chegou a demonstrar interesse em hobbies típicos, como jardinagem e leitura. Na escola, a jovem conheceu um rapaz de nome Darren West. Com o passar do tempo, eles desenvolveram uma relação amorosa e em abril de 1993, eles se casaram, logo após a Megan ter completado 18 anos de idade. O tempo foi se passando e eles tiveram 3 filhas. A vida da família parecia comum ao olhar dos vizinhos, mas a portas fechadas, a história é um pouco diferente. O Darren lutava contra o vício de tóxicos e até chegou a ser preso por envolvimento com essas substâncias ilícitas. Ele ficou preso no período de 2006 a 2014. Em 2011, o casal se separou legalmente. Após sair da prisão, o Darren decidiu retornar para sua antiga casa em Pleasant Grove, em Utah, para poder ver as suas filhas. A sua ex-esposa já não morava mais nessa casa. Moravam lá apenas as suas filhas. Já lá na casa, o Darren decidiu organizar um pouco a garagem para ver se encontrava alguns de seus pertences antigos. Enquanto ele fazia isso, acabou encontrando uma caixa bem suspeita. Ao abrir essa caixa, ele descobriu algo que o deixou em choque. Lá dentro tinha o corpo de um recém-nascido enrolado em um saco plástico. É claro que, desesperado, ele chamou a polícia. As autoridades chegaram rapidamente no local e, ao iniciarem as investigações, descobriram que aquele não era o único bebê sem vida ali. Após uma busca mais aprofundada na casa, o que ajudou também foi que os policiais estavam meio que sendo guiados por um mau cheiro, um odor bem peculiar. Eles então acabaram encontrando na garagem um total de 7 corpos de bebês, todos escondidos dentro de caixas e envoltos em toalhas ou camisetas e plástico. A descoberta horrorizou não só os investigadores, mas também os vizinhos e a comunidade local. A primeira suspeita de ter tirado a vida desses bebês foi a Megan, porque ela tinha morado naquela casa há vários anos. Por isso, os policiais a levaram até a delegacia para fazerem um interrogatório. Sem muitos rodeios, ela confessou ter tirado a vida de 6 bebês entre os anos de 1996 e 2006. Apenas um bebê já teria nascido sem vida. Assim que esses bebês nasciam, a Megan os estrangulava ou os sufocava e depois escondia os corpos dentro de caixas na garagem da sua própria casa. Ela também afirmou que fazia isso simplesmente porque não queria ter mais filhos e que ela não via, na época, outra maneira de lidar com essa situação. Ela também disse que quando cometeu esses crimes, o seu marido, na época, que era o Darren, o seu irmão e as suas filhas estavam no andar de cima da sua casa, na sala, assistindo TV. Ela fazia isso tudo na garagem sem que ninguém percebesse. Bom, claro que ela foi presa depois de todas essas declarações e o seu julgamento aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2015. Durante o processo, ela tentou amenizar esses crimes, alegando que, na época que esses bebês nasceram, ela estava envolvida com tóxicos bem pesados e que ela fazia isso porque não queria que os seus bebês vivessem em um ambiente tão tóxico e instável. Mas essa justificativa não foi suficiente para atenuar a gravidade dos seus atos. A promotoria argumentou que a Megan tinha planejado esses crimes com frieza e que, ao longo de uma década, ela nunca demonstrou arrependimento ou tentou buscar ajuda para evitar novos crimes. Os investigadores também apontaram que o seu marido na época,
o Darren, não sabia que a sua esposa tinha passado por todas essas gravidezes e que os filhos vivos do casal também não desconfiavam do que a sua mãe fazia. Até hoje isso é um pouco estranho para quem pesquisa sobre esse caso. Isso porque como assim ninguém questionava o mau cheiro que vinha da garagem? E também como nem o seu próprio marido da época percebeu que a Megan tinha passado por todas essas gravidez, estando convivendo com ela todos os dias. A sua barriga não crescia, ela não tinha enjoos, não tinha nenhum sintoma de gravidez. Os bebês já estavam bem formados. Então, ela cometia esses crimes não era no inicinho da gravidez. Já tinha dado tempo para o seu corpo desenvolver um pouco e para que as pessoas percebessem que ela poderia estar grávida. Bom, não uma vez, 7 vezes. Foi feito o teste de DNA para confirmar se todos esses bebês eram do Darren. Esses resultados nunca foram divulgados, mas acredita-se que esses bebês eram sim do Darren. Bom, a Megan se declarou culpada de 6 acusações de homicídio doloso em primeiro grau. No dia 20 de abril daquele mesmo ano, ela foi condenada a um total de 30 anos de prisão, sendo elegível para a liberdade condicional depois de cumprir 20 anos da sua pena. Esse caso é um dos mais macabros da história criminal nos Estados Unidos. Como uma mulher pode esconder tantos assassinatos por tanto tempo? Como ninguém percebeu o que ela fazia? Pelo menos a sua própria família. Seu marido da época, suas filhas, seu irmão. Essas são perguntas que continuam intrigando especialistas e a população até hoje. Essa tragédia poderia ter sido evitada. Utah foi um dos primeiros estados do país a aprovar a lei de 2001, pela qual um pai ou uma mãe, de forma anônima, pode entregar o seu filho a um centro médico. Eles podem fazer isso sem a necessidade de responder qualquer tipo de pergunta. Depois dessa ação, os pais não são nem denunciados nem perseguidos. Uma vez que o centro recebe a criança, ela é entregada à divisão dos serviços sociais dos Estados Unidos. Os bebês que nasceram da Megan após a data da aprovação dessa lei, poderiam ter tido a chance de viverem uma vida boa. A Megan não precisava ter tirado a vida deles. Se ela não queria ter mais filhos, era só ter entregado eles após nascerem a um centro médico. Dessa forma, o serviço social teria procurado uma família onde essas crianças poderiam ter recebido muito amor. Sem contar também que se esse sempre foi o intuito da Megan, não ter mais filhos, existem vários métodos anticoncepcionais. Ela poderia ter procurado alguma forma de não ter mais gerado nenhuma criança. Mas aparentemente ela nem se preocupava. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!